Olá, companheiros e amigos, bem-vindos ao espaço virtual da nossa Casa Espírita, da Casa de Francisco de Assis. E nesse encontro, nós refletiremos junto com a nossa companheira Thelma, prata da casa, sobre a empatia e a compaixão, que são, sem dúvida nenhuma, dois sentimentos imprescindíveis nas nossas relações humanas, nas nossas relações com o próximo, com Deus e conosco. E para iniciar então o nosso estudo, nós trouxemos uma página desse livro aqui, que é o livro Segue-me, que é a psicografia do nosso saudoso Chico, ditado por Emmanuel. E a página é Auxiliar e Servir. E amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus, está em Lucas capítulo 10, versículo 27. Irmãos, quando estiveres à beira do desânimo, porque alfinetadas do mundo vos hajam ferido o coração, quando o desespero vos emaecer, à vista das provações que vos abatem na senda, reflitamos naqueles companheiros outros que se agoniam junto de nós, em meio aos espinheiros que nos margiam a estrada. Nos que foram relegados à solidão, sem voz de amigo que os reconfortem. Nos que tateiam a pleno dia, ansiando por fio de luz que lhes atenue a cegueira. Nos que perderam o lume da razão e se despencaram na vala da loucura. Nos que foram arrojados à orfandade, quando a existência na terra se lhes esboçava em começo. Naqueles que estão terminando a romagem no mundo, atirados à ventania. Nos que desistiram do refúgio da fé e se encaminharam desorientado para as trevas do suicídio. Nos que se largaram à delinquência, comprando arrependimentos e lágrimas na segregação, em que espiam as próprias faltas. Nos que choram escravizados à penúria, a definharem de nação. Façamos isso e aprenderemos a agradecer a bondade de Deus que a todos nos reúne em suas bênçãos de amor, de vez que a melancolia se nos tornará, no ser, em clarão de piedade, ensinando-nos a observar que, por mais necessitados ou sofredores que estejamos, dispomos ainda do privilégio de colaborar com Jesus na edificação do mundo melhor, pela felicidade de auxiliar e pelo dom de servir. Então façamos a nossa prece, vamos fechar os nossos olhos, nos recolher e em uma só voz dizermos assim: Deus nosso Pai, de amor e bondade, Jesus nosso Mestre, Maria Santíssima, Mãe de todos aqueles que sofrem, estejam conosco nesses momentos de estudo, que as nossas mentes e os nossos corações possam estar abertos e receptíveis para recebermos as reflexões que nos serão fornecidas. Auxilie em especial, Senhor, a nossa companheira e amiga Thelma, que nos conduzirá nas reflexões, que ela possa falar com inspiração e sentir-se abraçada por todos os amigos encarnados e desencarnados que compartilham com ela nesse momento. Fique conosco, fortalecendo a nossa fé e a nossa esperança nesses momentos de dificuldade. Que assim seja. Um ótimo estudo e muita paz para todos. Olá, meus irmãos. Eu sou Thelma, do Grupo Espírita Francisco de Assis, e aqui estou compartilhando com vocês esse momento de reflexão e esses momentos que as casas espíritas estão adotando para o encontro têm sido de real importância para todos nós. Apesar da distância física, sabemos que nessa hora irmanamos os nossos corações, vibramos em uníssono, nos conectamos com a boa mensagem, nesses tempos em que nos chegam tantas notícias ruins, em que somos diariamente convidados à desesperança. Então, que possamos todos ter um encontro de paz, que possamos todos valorizar a mensagem que nos chega, refletindo sobre ela e extraindo dela aquilo de que necessitamos para a nossa caminhada. Nós trouxemos para esse encontro o tema empatia e compaixão. Esse tema foi feito recentemente, pouco antes de entrarmos nessa situação de isolamento social, de confinamento, né? Como estamos vivendo. E achamos
por oportuno repeti-lo. E quando estávamos à época alinhavando as ideias para que pudéssemos construir a nossa mensagem, duas situações nos chegaram, uma delas vivida, né, da qual participamos, que tinham muita relação com tudo aquilo que iríamos dizer. Em determinado momento nos encontrávamos na nossa casa, ao final da reunião, quando um companheiro querido daquela tarefa abriu o coração com o grupo menor que estava, compartilhando uma situação que acabara de passar pouco antes de se dirigir à casa espírita. Contou-nos ele que quando desceu do elevador, estava saindo no hall do seu edifício, quando de repente uma vizinha olhou para o porteiro e de forma muito agressiva, muito rude, dirigiu o seu porteiro, fazendo a ele uma acusação, dizendo assim: o culpado disso é ele. E ele levou um choque, primeiro porque não se via naquela situação, naquele momento, culpado de nada, não entendia porquê daquela acusação naquele momento. E aí, de uma forma gentil, como lhe é peculiar, perguntou a essa companheira: mas, minha amiga, de que você está me acusando? Eu sou culpado de quê, afinal de contas? Passado o choque do primeiro instante. Foi então quando ela acusou-o verbalmente de ser culpado pelos moradores de rua que estavam ali dispostos na marquise de uma instituição bancária próxima à sua residência, enfeiando aquela paisagem e ameaçando e causando medo a todos quantos passavam ali. Então, e por que ele era culpado disso na visão dessa irmã? Porque ele realizava um trabalho que a Casa Espírita faz de atender aos irmãos que estão em situação de rua, oferecendo o alimento, mas também oferecendo a palavra, a boa mensagem, como a gente sabe que acontece. Então, meus irmãos, quando nós ouvimos um relato como esse, a primeira impressão que nos causa, é a censura, é o julgamento, é o horror de vermos que no momento em que o mundo passa por tantas dificuldades, em que há uma crise social tão grande, alguém é acusado de ser culpado por estarem irmãos em situação de tanta miséria, em situação tão dolorosa, enfeiando a paisagem e causando medo àqueles que estão no seu entorno. Uma outra situação que chegou 2 dias depois, e essa nós vivemos, particularmente, nós presenciamos, foi uma situação também igualmente surreal. Estávamos em um estabelecimento comercial, numa cidade vizinha, e de repente passou a entrar naquele estabelecimento um rapaz mais ou menos jovem, e a todo momento ele pedia dinheiro e saía pela outra porta e tornava a entrar e pedia dinheiro. E aquilo começou a causar um certo constrangimento, mas em princípio parecia que ele era até mentalmente perturbado. E dentro dessa loja havia um motorista de táxi, cujo ponto era em frente ao estabelecimento, e uma funcionária da loja muito religiosa, que ocupava inclusive um cargo na sua instituição. E aí começaram a conversar sobre a inconveniência daquele rapaz e em determinado momento um deles falou assim: ele é um ladrãozinho, ele é conhecido lá onde mora, ele é um ladrãozinho. E aí esse motorista falou: nada que a gente amarrando num poste não resolva. E para minha surpresa, complementou essa irmãzinha religiosa que ocupa um cargo na sua instituição, mas desde que seja num dia de sol bem forte.
Esses dois relatos, revelam para nós o quanto ainda precisamos trabalhar essa habilidade da empatia, o quanto precisamos fazer com que a religião que professamos tenha sentido em nossas vidas e aquilo que nela aprendemos se traduza em atos do dia a dia. Porque fato é, meus irmãos, que tanto a irmã que abordou esse companheiro, acusando-o de ser responsável pelos moradores de rua que tanto a incomodavam, quanto essa outra irmã que achou que o corretivo de estar alguém amarrado num poste, apanhando, não era suficiente, que precisava se acrescentar a essa tortura o dia de sol bem quente, tanto uma quanto outra provavelmente sejam religiosas e provavelmente sejam cristãs. Então, é importante que a gente reflita o que estamos nós fazendo daquilo que aprendemos com a religião que professamos. Curiosamente, fomos ao mestre Google e descobrimos que 33% da população da Terra é cristã. Qual foi a mensagem que o Cristo nos deixou? Estamos agindo de conformidade com tudo aquilo que a mensagem cristã nos apresenta? O que estamos nós, cristãos ou religiosos de outros matizes, que igualmente temos contato com a boa mensagem, porque sabemos que todas as religiões têm como objetivo tornar melhor o homem, o que estamos nós fazendo desse conhecimento que nos chega, de tudo isso que aprendemos, se ainda vivemos em desacordo com tudo que dizemos saber? Quando nós paramos para pensar sobre isso, e o primeiro sentimento que nos invadiu foi o sentimento de tristeza, em razão de estarmos vendo essa contradição permanente em que nos encontramos, lembramos também do capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, que apresenta esse nosso lindo planeta azul como um planeta de provas e expiações. E se é um planeta de provas e expiações, os espíritos que nele habitam são espíritos imperfeitos. E aí, fomos lá ao Livro dos Espíritos, na parte primeira, no item Escala Espírita, e fomos visitar o que nos diziam os espíritos, os que nos trouxeram os espíritos, acerca das características desses espíritos imperfeitos. Então, espíritos imperfeitos, que somos todos nós, segundo a escala espírita, no item 101, nas características gerais, são aqueles em que a predominância da matéria sobre o espírito é que é a tônica, que ainda tem propensão para o mal. São espíritos em que a ignorância, o orgulho, o egoísmo e todas as paixões que lhes são consequentes estão ainda presentes na sua intimidade. E são espíritos que têm intuição de Deus, mas não o compreendem. Então essa é ainda a nossa realidade espiritual. E porque essa é ainda a nossa realidade espiritual, porque ainda não conseguimos viver de conformidade com aquilo que já conhecemos, é que é preciso que muitas vezes a irmã dor nos visite e que sejamos abalados de alguma forma a fim de reformularmos conceitos, de demolirmos ideias, posições que se encontram cristalizadas há tanto tempo dentro de nós. E aí somos surpreendidos, sim,
por uma pandemia que vem, falando numa linguagem popular, nos sacudir, nos abalar, nos colocar a todos como alvos de um vírus ainda desconhecidos e que pode a qualquer momento ceifar a nossa vida, levar um familiar, causar em nós enorme tristeza e muitos problemas. Seria a pandemia um castigo de Deus? A doutrina espírita já nos mostra que Deus é misericordioso e bom e que jamais mandaria para os seus filhos algo a título de castigo. Mas entendemos também, meus irmãos, que somos espíritos imperfeitos, destinados à luz, à perfeição. E que, se de alguma forma recalcitramos no erro, é preciso que a pedagogia divina se faça presente em nossas vidas e nos coloque diante de situações que venham a promover em nós as reflexões, o autoexame que é necessário para que nós avancemos. Então estamos nesse momento privados do contato com os nossos entes queridos, estamos privados do contato com a nossa casa religiosa e estamos, sobretudo, fazendo esse mergulho interior, íntimo, buscando saber quem realmente somos. É uma hora que nós estamos tendo a oportunidade de termos esse contato que viemos adiando há tanto tempo. Então, precisamos sim, nesse momento de dor, de aflição, saber quem somos e o que precisa em nós ser mudado. Mas voltando ao tema das nossas reflexões desse encontro, fomos recorrer ao dicionário para ver o que seria empatia, porque essa palavra, por curioso, tem sido muito usada atualmente. É uma palavra que tem se desgastado até tamanho o uso que nós temos, tamanho o uso com que temos usado. Então diz-nos lá o dicionário que empatia é a capacidade de se identificar com outra pessoa, de sentir o que ela sente, de querer o que ela quer, de aprender do modo como ela aprende e etc. E diz ainda que é o processo de identificação em que o indivíduo se coloca no lugar do outro e, com base em suas próprias suposições ou impressões, tenta compreender o comportamento do outro. Então, a empatia é essa habilidade, é essa virtude, se podemos chamá-la assim, de nos colocarmos no lugar do outro e tentar sentir e compreender o comportamento do outro. E aí, nós vamos guardar essa frase, porque lá na frente nós vamos resgatá-la em relação a esses dois casos que nós trouxemos aqui. Porque fato é que se o primeiro impulso, diante das situações com que iniciamos essa nossa fala, foi o impulso do julgamento, se quisermos verdadeiramente, agir com empatia, é preciso que não fiquemos ali, que avancemos um pouco na avaliação daquela situação que nos foi trazida, que a vida nos trouxe. E aí fomos ver também o sentido da outra palavra, compaixão. Compaixão, o dicionário nos apresenta como sendo o sentimento piedoso de simpatia para com a tragédia pessoal de outrem, acompanhado do desejo de minorá-la. Compaixão é a participação espiritual na infelicidade alheia, que suscita um impulso altruísta de ternura para com o sofredor. Então, percebemos com o conceito que o dicionário nos traz
que se a empatia nos leva a esse processo de identificação com a dor, com a dificuldade do outro, a compaixão é um sentimento, é algo, né, que nos mobiliza a fazer alguma coisa, que nos impulsiona a fazer alguma coisa. Porque, como diz aqui a definição, acompanhado é um sentimento piedoso para com a tragédia pessoal de outrem, acompanhado do desejo de minorá-la. Há na compaixão esse impulso altruísta para com o sofredor. E aí nós ficamos refletindo acerca de uma frase que lemos, né, no momento em que estávamos estudando. Compaixão não é pena. Né? A gente, normalmente, todos nós, diante das tragédias alheias, sentimos pena. Então, se diante de uma dificuldade, diante, né, de alguém que perdeu um ente querido, diante, enfim, de uma situação difícil, porque os nossos irmãos de caminhada estejam passando, dessas tragédias coletivas, normalmente o sentimento, né, de que somos tomados é de pena. E qual é a diferença entre pena e compaixão? A pena não gera a identificação a ponto de nos fazer agir para tentar minorar o sofrimento da pessoa. Então a pena, quando nós sentimos pena, realmente nós nos compadecemos da situação, nos sensibilizamos com ela, mas não conseguimos partir para a ação porque intimamente o sentimento que temos, e isso está até associado ao conceito de pena, né, que existe no código, né, nos códigos humanos, intimamente o sentimento que temos é de que se a pessoa está passando por aquilo é porque de alguma forma ela fez por merecer. Então, se ela fez por merecer, a gente se toca, a gente sente, mas a gente não é levado à ação. A gente não consegue se envolver a ponto de trazer para a gente essa pergunta: como é que eu gostaria de ser tratada se estivesse vivendo a mesma situação? Então, quando nós somos movidos pela compaixão, essa pergunta se apresenta de pronto em nossas vidas. Se eu estivesse passando por essa situação, como é que eu gostaria que o outro agisse em relação a mim? Quando nós ficamos no campo apenas da pena, é aquele momento em que a gente diz assim: ah, coitado, que coisa triste, mas que nós deitamos a cabeça no nosso travesseiro e no dia seguinte nós nem nos lembramos mais da infelicidade do outro. Nós fomos ao livro chamado Educação do Sentimento, dos Sentimentos, que é esse livro aqui, provavelmente agora com outra capa, que é do Jason de Camargo, publicado pela Federação Espírita do Rio Grande do Sul. O Jason já foi presidente da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, é educador, e ele tem um capítulo em que ele dedica a falar sobre empatia. E ele diz assim: a empatia é a capacidade que conduz o indivíduo de se colocar no lugar do outro, a perceber o que se passa com ele pelas vias da sensibilidade. É sentir o que o outro está sentindo pelos canais não verbais. Então, quando nós somos verdadeiramente empáticos, nós passamos a perceber o que se passa com o outro pelas vias da sensibilidade, como nos diz o autor, pelos canais não verbais. E ele traz um exemplo muito interessante que, se nós observarmos, realmente é isso que acontece. Ele traz o exemplo dos bebês, né? Que num berçário, quando um bebê começa a chorar,
é muito comum que todos os demais bebês comecem a chorar, porque com o choro daquele que iniciou, há uma identificação dos demais com o choro daquele que de alguma forma expressava o seu desconforto, né, através daquele choro. E nós pensamos também esse processo de comunicação não verbal, que é muito comum em muitas situações da vida, em que a empatia se expressa. Não raras vezes nos chega através dos noticiários aquelas situações, por exemplo, de abuso para com as mulheres em transporte público, em que pelo olhar uma mulher se comunica com a outra e é capaz de perceber o que está se passando naquela situação e de ir ao encontro, né, da outra por gestos, por atitudes, procurando tirar quem está vivendo a situação do assédio, a situação desagradável daquela situação. Então, nós sabemos, né, que os olhos, por exemplo, são um canal de comunicação precioso, que nós não nos comunicamos apenas pela palavra. Existem canais não verbais que são capazes de traduzir o nosso sentimento. Nós podemos expressar solidariedade, afeto, identificação, com um olhar, com uma expressão fisionômica, se apenas for essa atitude que a situação nos permitir. Mas em qualquer momento nós podemos ser, sim, empáticos, solidários para com os nossos irmãos de caminhada. E o Jason, ele dá algumas situações, né, ele cita, né, algumas regrinhas para que a gente venha a desenvolver a empatia. E ele diz assim: como desenvolver a empatia? Primeiro, conhecendo as nossas próprias emoções, percebemos as emoções e os sentimentos dos outros. Nós estamos no momento da nossa vida, estávamos, né, porque agora fomos compelidos a uma parada, mas estávamos no momento das nossas vidas em que estávamos movidos por automatismo. Acordávamos, tomávamos café, íamos para o trabalho ou não, ou nos envolvíamos com as tarefas do lar, e o dia passava sem que a gente se desse conta de perceber o que nos estava na alma, o que nós poderíamos fazer em favor do outro, sem que essas questões, né, que transcendem a natureza material fizessem parte do nosso dia a dia. Então, para desenvolver a empatia, diz-nos Jason, é preciso que nós conheçamos, né, que nós conheçamos as nossas emoções, para só então percebermos as emoções e os sentimentos do outro. Não podíamos, meus irmãos, continuar no ritmo que estávamos, isso é fato, né? Essa parada está sendo necessária e ela tem, sem dúvida nenhuma, um propósito na vida de todos nós. Então, sem saber o que me afeta, o que me toca, o que eu sinto, como é que eu posso ir ao encontro do outro para tentar minorar a dor do outro? Agora, quando eu sei o que me afeta, aquilo que me atinge, eu sou capaz, sim, de me identificar com aquele mesmo processo por que o outro esteja passando. Então, se é uma situação de injustiça que me afeta e eu tenho consciência disso, diante de uma situação de injustiça que o outro esteja passando, eu, sem dúvida nenhuma, vou me tocar e vou me colocar no lugar do outro e vou tentar ajudar, né? Se é uma agressão que me afeta, da mesma forma. Então, um outro caminho que o Jason nos apresenta para desenvolver a empatia é observar os outros com olhos de bondade, acompanhando seus gestos, sua voz e suas expressões corporais com pensamentos de bondade. Então, observar os outros com olhos de bondade.
é uma disciplina que a gente precisa ter, né? Porque normalmente nós observamos o outro com olhos de juízes, sempre procurando censurar, ver aquilo que não é bom, realçando aquilo que realmente se faz para o outro ainda uma dificuldade, esquecendo que também nós, né, temos as nossas dificuldades e que precisamos da misericórdia do outro para conosco, porque também carregamos ainda inúmeras mazelas. Eu vi, né, também quando estava preparando esse estudo, uma situação que me tocou muito, né, que existem coisas muito boas acontecendo aí pelo mundo. Pena que são divulgadas apenas as mazelas, né, as dificuldades. Mas há uma ONG, me parece, chamada De Volta ao Lar. E essa ONG, ela vai ao encontro daqueles migrantes que vieram, por exemplo, para a cidade grande e que não tiveram sucesso nessa empreitada, em que não conseguiram emprego e que por conta disso passaram a viver em situação de rua. E essa ONG começa então a promover a volta dessa pessoa para a sua cidade de origem, para a sua casa. Olha que coisa interessante, né? Mas é preciso então olhar o outro com olhos de bondade, para conhecer essas histórias, para conhecer essas situações. É um caminho que precisamos percorrer para conquistar a empatia. Uma outra situação que o Jason nos apresenta aqui, meus irmãos, é tentando entender, desenvolvemos a empatia, portanto, tentando entender o porquê dos atos dos outros, tentando vestir a sua pele. E aí, nós remontamos aquelas situações iniciais narradas em que aquela irmã se apresenta, a primeira, como juíza do companheiro da casa que distribuía alimentos de rua, acusando-o de culpado da situação que a incomoda. E aí passamos a pensar, o que será que aconteceu ao longo do percurso dessa irmã que a tenha deixado tão assustada? Que tipo de situação ela viveu para que esses irmãos que se abrigam sob as marquises, a agridam tanto? Será que ela, em algum momento, experimentou uma situação que a tenha marcado? E quando voltamos o olhar também para aquela segunda companheira da história seguinte, para quem não bastava que o castigo fosse amarrar o irmão no poste, para que fosse ser viciado, mas que era necessário que essa tortura se fizesse num dia de sol bem quente. Que tipo de agressão essa companheira viveu que endureceu tanto seu coração, que deixou marcas tão profundas? Então também nós, na apreciação de quaisquer situações, precisamos exercitar a empatia, nos colocar no lugar do outro, não como coniventes, abonando certas situações, mas tentando compreender, tentando entender o que leva alguém a atitudes de tanta crueldade. E diz-nos ainda o Jason, sendo interessado e amigo, as ações do outro muitas vezes escondem preocupações internas. Nós não conhecemos intimamente o outro coração. Então, nesse exercício de construção da empatia, é preciso que nós nos mostremos interessados e amigos. E por último, ele diz assim, habituando-nos a ver com os olhos da alma, para que possamos ver o que a alma do outro está sentindo. Quantas vezes, de forma precipitada, nós emitimos juízos acerca de situações sem que nos coloquemos verdadeiramente na pele do outro, sem que consigamos ver o que a alma do outro está sentindo, porque nunca experimentamos situação semelhante. Um dos casos que nos ocorrem é a situação do racismo,
estrutural na nossa sociedade, porque foram mais de 300 anos de escravidão, não é? Então, quantas vezes atitudes racistas que tanto nos chocam são colocadas na conta do mimimi? Isso é mimimi. A mesma coisa em relação às agressões por que passam os homossexuais. Quantas vezes, né, essas agressões são minimizadas por nós conseguimos arranjar desculpas, né, justificando as ações terríveis, como, mas também ele estava de mãos dadas, isso era desnecessário. Então, como nós não conseguimos sentir o que a alma do outro está sentindo, nós nos percebemos muitas vezes emitindo juízos muito equivocados e que em nada revelam da nossa parte a empatia e a compaixão. Fato é, meus irmãos, que quando nós paramos para pensar, né, nessa virtude, nós somos levados a ver que essa virtude nada mais é do que o exercício da solidariedade. Aquela solidariedade a que a mensagem de Jesus nos convida o tempo inteiro. E para o exercício da solidariedade, é preciso que nós saiamos da bolha em que nós vivemos e passemos a olhar o outro, né? Porque, como falamos, até então vínhamos num processo de automatismo muito grande, vivendo exclusivamente em função de atender às nossas necessidades, de suprir as nossas carências, em que os dias, os meses, os anos se passavam sem que nós nos dessemos conta daquilo que verdadeiramente é importante para a nossa condição de espíritos imortais. Apesar de verbalmente, a todo momento, repetirmos como um mantra isso, que a nossa verdadeira vida é a vida espiritual, nos conduzimos aqui ainda muito impregnados pelas ilusões da matéria. A matéria exerce um fascínio ainda muito grande sobre todos nós. E sair dessa nossa bolha para ir ao encontro do outro, dos sentimentos do outro, das dificuldades por que o outro passa, realmente nós não estávamos conseguindo fazer porque não temos tempo, não tínhamos tempo, né? O nosso dia a dia nos absorvia de tal forma que não conseguíamos fazer. E aí, meus irmãos, nós vamos, quando falamos em egoísmo, né? Quando nós nos lembramos dessa chaga que todos ainda trazemos em maior ou menor grau, nós vamos lá ao Livro dos Espíritos, na parte 3ª, precisamente na questão 913, quando Kardec pergunta aos espíritos, dentre os vícios, qual o que se pode considerar mais radical? E radical no sentido de estar na raiz de todos os demais. E os espíritos, de uma forma muito incisiva, respondem, temo-lo dito muitas vezes, o egoísmo, daí deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos há egoísmo. Por mais que lhes deis combate, não chegareis a extirpá-los. Enquanto não atacardes o mal pela raiz, enquanto não lhes houver destruído a causa. Então, nós vamos ver numa nota de Kardec, ele falando, né, de que a forma adequada para destruir a causa do egoísmo é a educação. E essa educação, se não vem pelos meios formais, né, institucionais, vem pelas leis da vida. Nós nos educamos, por exemplo, num momento como esse, em que necessitamos do outro, necessitamos de alguém que traga o alimento à nossa porta, necessitamos de filho, de vizinho, de alguém que nos socorra, né? Então é a vida, é a pedagogia divina nos educando para que nós façamos o aprendizado que precisamos fazer.
tem um vídeo, né? Existem uns vídeos na internet, vem sempre assim, TED São Paulo. E eu tive contato com um deles, né? Essa TED, eu não sei a sigla em inglês como pronuncia, mas é uma fundação, são encontros que são feitos, né, pela Fundação Sapling dos Estados Unidos. Essa fundação não tem fins lucrativos e ela se destina a promover palestra pelos vários continentes. Essas palestras são destinadas a disseminar boas ideias. E não por acaso, né, certamente, eu me deparei com uma palestra cujo título era Por que o seu coração bate? E nessa palestra, uma cardiologista, se não me engano, de Jundiaí, ela começa fazendo uma análise do coração como órgão essencial à vida. E ela vai fazendo a conta de que o nosso coração bate tantas vezes por minuto, tantas vezes por hora, tantas vezes por dia. E se nós vivermos 80 anos em média, se não me falha a memória, o tempo que ela faz o corte é esse, se nós vivermos em média 80 anos, o nosso coração terá batido 3 bilhões de vezes. E aí ela parte, né, dessa análise do coração como órgão vital e desse bombeamento que ele faz, né, que é tão necessário à manutenção da vida, para a análise do coração como esse órgão símbolo também de sentimento, como esse órgão, né, que representa para nós a casa do sentimento. E ela fala que foi feita uma pesquisa na Universidade de Michigan com 900 pessoas. E essa pesquisa foi feita por um período de 5 anos. E a essas pessoas foram feitas 2 perguntas. A primeira pergunta que foi feita foi essa aqui. Quanto estresse você passou no último ano? E a segunda pergunta, quanto estresse você passou no último ano ajudando pessoas? E ao final da pesquisa, o resultado que veio foi muito interessante, foi muito curioso. Porque, ao final, as que passaram estresses difíceis, né? As que passaram estresses difíceis, 30% a mais tiveram risco de morte. Mas as que passaram estresse, o mesmo tipo de estresse da mesma natureza, mas que se dedicaram à prática do bem, que de alguma forma conseguiram sair de si para olhar o outro, para ir ao encontro do outro, 0% teve risco de morte. Não é que não tenha morrido, que tenha morrido ou não tenha morrido, mas foram submetidos a risco de morte. E ela cita uma outra pesquisa feita numa outra universidade, não lembro bem se foi Stanford, em que fizeram a mesma pesquisa, mas para verificar marcadores inflamatórios. Então pegaram aquelas pessoas que tinham um amor à vida muito grande, mas cujo amor à vida se expressava apenas pela conquista do prazer, dos momentos felizes, né? Esse amor à vida se expressava apenas dessa forma hedonista. E outras pessoas que também diziam amar muito a vida, também externavam esse sentimento de amor à vida, eram alegres, mas que tinham também o outro como foco. E nesse segundo grupo se confirmou que os marcadores, né, de infecção estavam muito abaixo do que aquelas que viam na vida apenas uma fonte de prazer. Então, meus irmãos, através dessa pesquisa, né, que foi trazida por essa cardiologista chamada Luciana Fornari, através dessa pesquisa, nós podemos ver a ciência comprovando o quanto se conquista saúde
através da prática do bem. Não por acaso a gente lembra nesse momento do nosso querido Chico Xavier, né? Que tinha problemas de saúde terríveis, seríssimos, desde muito cedo. E que foi longevo, que viveu mais de 90 anos, a despeito de todas aquelas situações por que passava, tendo esse olhar caridoso, atendendo o outro, socorrendo o outro. Provavelmente que se a sua vida não fosse tão fértil, tão produtiva, ele não teria vivido tanto tempo. E aí nós vamos lá a uma mensagem do Evangelho que tem uma frase que para nós é muito impactante. No capítulo 13 do Evangelho, no item 17, precisamente, nós temos uma mensagem que se intitula A Piedade. A Piedade. Essa mensagem é ditada pelo Espírito Miguel em Bordeaux, 1862. O capítulo 13 é aquele que se intitula Não saiba a vossa mão esquerda o que faz a direita. E nessa mensagem, esse Espírito Miguel nos diz o seguinte: temei conservar-vos indiferentes quando puderdes ser úteis. A tranquilidade comprada à custa de uma indiferença culposa é a tranquilidade do mar morto, no fundo de cujas águas se escondem a vasa fétida e a corrupção. Então, meus irmãos, essa frase, todas as vezes que nós a relemos, ela nos causa profundo impacto, porque em tom imperativo, o Espírito vem nos chamar a atenção para essa indiferença em que muitas vezes, né, essa indiferença que muitas vezes nós alimentamos. E todos nós, é fato, podemos ser úteis, né? Não há aquele que de alguma forma não possa auxiliar os irmãos de caminhada. Então o Espírito vem nos dizer que essa indiferença, essa tranquilidade, né? Essa tranquilidade comprada à custa de uma indiferença culposa é a tranquilidade do mar morto, no fundo de cujas águas se escondem a vasa fétida e a corrupção, né? Então que nós possamos fazer essa análise, né? Até que ponto nós estamos sensíveis à dor do outro? Até que ponto nós encontramos todos os meios para justificar a nossa inércia? E aí nós vamos lá à questão 643 de O Livro dos Espíritos, na parte terceira da lei divina ou natural, quando Kardec pergunta aos espíritos: haverá quem, pela sua posição, não tenha possibilidade de fazer o bem? E os espíritos a ele responderam que não há ninguém, né? Não há quem não possa fazer o bem. Somente o egoísta nunca encontra ensejo de o praticar. Basta que se esteja em relações com outros homens para que se tenha ocasião de fazer o bem. E não há dia da existência que não ofereça a quem não se ache cego pelo egoísmo oportunidade de praticá-lo. Porque fazer o bem não consiste para o homem apenas em ser caridoso, mas em ser útil na medida do possível, todas as vezes que o seu concurso venha a ser necessário. E nós podemos, nesse momento por que passamos, achar que porque estamos confinados dentro de casa, estamos impossibilitados de fazer o bem. Então não há situação alguma que justifique essa inércia diante do bem. Se não podemos estar nas frentes de trabalho, porque a nossa situação de risco não nos permite, porque realmente, né, estamos num momento de privação até por conta das leis, das determinações governamentais, podemos auxiliar financeiramente,
ainda que com aquele pequeno óbolo que nos chegue, que tenhamos a oferecer, podemos vibrar muito por aqueles que estão nas frentes de trabalho, arriscando as suas vidas para que sejamos atendidos em nossas necessidades, cuidando da saúde. Podemos vibrar para que os governantes tenham a lucidez necessária para tomarem as melhores atitudes diante dessa crise tão dolorosa por que passamos. Então, é muito comum nós ouvirmos assim: eu já assisti tal série toda, já assisti tal filme. Claro que vamos aproveitar o tempo também para colocar a leitura em dia, para ver uma boa série, mas é importante que nós não nos descuidemos desse trabalho que podemos fazer, né? Quando nada, mentalmente, através desse recolhimento diário, se possível por mais de um momento em nosso dia, dedicando um tempo para prece, para vibrar por aqueles que estão perdendo seus entes queridos, que estão vivendo situações de risco tão dolorosa, de tanto sofrimento. E aí, meus irmãos, a gente não pode esquecer, né? Trabalhando esse tema, empatia e compaixão, do exemplo maior que foi para todos nós o nosso Mestre Jesus. A capacidade que ele teve ao longo da sua estada aqui na Terra, da sua permanência aqui na Terra, de sentir a dor do outro e de fazer pelo outro aquilo que lhe foi possível, sem julgar, né? sem nenhum outro sentimento que não fosse a empatia e a compaixão. E lembramos daquela passagem anotada por Mateus no capítulo 11, versículos 28 a 30, aquela passagem que muito nos toca, quando Jesus diz: "Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados." E essa primeira frase já nos mostra o Jesus que envolve a todos, que não segrega ninguém. Qualquer de nós que esteja aflito e sobrecarregado, a qualquer um de nós nessa situação, ele acolhe, ele consola. E ele diz ainda: "Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois o meu jugo é leve e o meu fardo é suave." Que nós possamos, meus irmãos, agir, né, segundo os ensinamentos que recebemos do nosso Mestre Jesus, que acolheu a adúltera sem emitir nenhum julgamento, sem ser conivente com o erro, mas sem emitir julgamentos, que levou a esperança de uma vida nova através da água da vida à samaritana, que não julgou Judas, aquele que o tinha entregue para o sacrifício. Que possamos nos lembrar do Mestre nesses momentos e exercitar essa empatia que ele tanto nos testemunhou, que ele tanto exemplificou. Vamos então fazer a nossa prece de encerramento, agradecendo ao Pai a oportunidade que nos foi dada desse encontro. Pai amado, Jesus, mestre e amigo de todas as horas, somos gratos por aqui estarmos nesse encontro envolvidos nas suaves vibrações de paz. Que possamos, Senhor, dele ter extraído as melhores lições para as nossas almas. Que a dor do outro seja capaz de nos tocar, mas que não fiquemos apenas, Senhor, no nível do sentimento, que esse sentimento de alguma forma se traduza em ação do bem. Obrigada pela tua mensagem, que é tão libertadora para todos nós, que é farol seguro para nos conduzirmos na vida. Obrigada pela doutrina espírita que nos aclara.
que possamos nestes dias difíceis ter presente essa mensagem em nossas mentes e a cada despertar renovarmos o compromisso de pô-la em prática. Que assim seja.